Amém, glória a Deus. Pedir aos irmãos da igreja que se coloquem em pé, em reverência à palavra. E quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Até o versículo 7, do versículo 1 até o versículo 7. Está escrito assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra nesta noite. E esta palavra, Senhor, ela veio dos céus, ó Pai, para abençoar as nossas vidas e os nossos corações. E nós cremos, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo, agindo nesta palavra, pode, Senhor, operar grandes coisas na nossa vida, pode nos abençoar tremendamente. E é isso que nós te pedimos, ó Pai. E o Teu Espírito Santo possa usar esta palavra para, Senhor, fazer aquilo que for necessário nas nossas vidas, conforme a Tua vontade e o Teu propósito. Nós cremos nisso, Senhor, e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. Esta é uma passagem que nos mostra Jesus realizando o milagre. Porém, antes que Jesus opere o milagre, a palavra de Deus diz que seus discípulos começaram a lhe perguntar, lhe interrogaram. E a dúvida dos discípulos era: Rabi, quem pecou? Versículo 2. Esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos estavam ali em dúvida quanto à origem daquela enfermidade, daquele mal. E eles têm ali uma convicção que eles querem que o Senhor Jesus confirme para eles. Quem pecou? Essa enfermidade aí é fruto do pecado. Quem pecou? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhando, meditando nesse texto, o Senhor me fez lembrar de algumas passagens dos evangelhos e nos mostram que existem enfermidades que têm algumas origens que a palavra de Deus vai nos mostrar. Existe a enfermidade em São João 5,14, paralítico do tanque de Betesda. Aquela enfermidade daquele homem é uma enfermidade de origem de pecado. Ele pecou, e porque ele pecou, veio aquela enfermidade sobre ele. Porque quando Jesus encontra com ele, depois que aquele homem é curado no templo, São João 5, versículo 14, Jesus vai... Passei demais aqui, fui lá para outro evangelho de Lucas, não é? João 5, 14. Olha o que Jesus vai dizer para aquele homem. Depois Jesus a encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Paralítico do tanque de Betesda, aquele homem que há 38 anos estava ali, aguardando uma cura, aguardando um milagre. As águas eram agitadas de tempo em tempo pelo anjo, o primeiro que descesse para aquelas águas eram curadas, e ele está ali há 38 anos. E quando Jesus se aproxima, ele questiona, Jesus pergunta: você quer ser curado? E então ele fala: Jesus, eu não tenho ninguém que me ajude, ninguém me ajuda, sempre alguém vai primeiro do que eu e é curado, e eu estou aqui. E Jesus então
cura aquele homem. E quando Jesus encontra de novo aquele homem no templo, Jesus fala: estás curado, não peques mais. Então, Jesus claramente nos mostra que aquela enfermidade, aquele mal que assolou a vida daquele homem por 38 anos, tinha uma origem em algum pecado que ele havia cometido. Ele sabia qual era, e Jesus sabia qual era. Jesus disse: olha, não peques mais. Em Lucas capítulo 5, versículo 20, esse é o paralítico do tanque de Betesda. Um outro paralítico, o de Cafarnaum, aquele paralítico que os amigos sobem no telhado, abrem aquele telhado, baixam aquele leito, e aquele homem é colocado na presença do Senhor. O texto não fala claramente, mas ele nos dá a entender que aquela enfermidade, que aquele mal também é consequência de pecado. Porque a primeira coisa que Jesus fala para aquele paralítico é: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí começa a haver um burburinho, um tumulto, porque as pessoas começam a dizer, os fariseus: quem é esse que até perdoa pecados? Ele causa um alvoroço, e Jesus então se dirige para eles e diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Quem é que ia saber se o pecado estava perdoado ou não? Não era uma coisa visível. Ninguém poderia dizer, a não ser Jesus, que aquele homem estava perdoado ou não, e ele mesmo, sentindo o perdão de Deus sobre a sua vida, aquele peso saiu dele. Mas então Jesus ali para mostrar para aqueles incrédulos que estavam ali, e ele era aquele que tinha poder, ele disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem foi primeiro perdoado, depois curado. Então ali o texto nos dá a entender, existia um problema de um pecado não tratado na vida também daquele homem. Mas a palavra de Deus também vai nos mostrar, em Lucas capítulo 13, no versículo 11, a mulher encurvada, que o texto vai nos mostrar aqui, eu vou abrir e vou ler para vocês, a mulher encurvada. Lucas 13. Versículo 11, diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então existe enfermidade, e é consequência de pecado, e a Bíblia agora está nos mostrando que existe enfermidade, que é ocasionada por espíritos malignos, um espírito de enfermidade, um espírito maligno há 18 anos, estava assolando a saúde daquela mulher. Aquela mulher estava encurvada, ela não podia endireitar-se. Pensa numa pessoa que tem dificuldade. Eu em São Leopoldo conheci uma irmã que tinha esse mesmo problema, e Jesus curou. Irmã Amélia, ela entrava na igreja assim bem curvada, ela não conseguia se levantar, mas Jesus curou ela, e ela ficou completamente curada, ereta, né? Uma bênção de Deus. E aqui Jesus também vai curar essa mulher, vai expulsar aquele espírito e vai libertar aquela mulher, ela vai ser curada. Em Marcos, no capítulo 9, no versículo 25, vai nos mostrar também do jovem lunático. Jovem que estava ali também possesso por um espírito maligno. Versículo 25, do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, olha o que está escrito lá. Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Aquele jovem lunático que diz o pai dele, versículo 18, versículo 17, o próprio pai já sabia, né? Um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Aí Jesus vai conversar com o pai do menino, vai perguntar quanto tempo lhe sucede isso, vai perguntar se ele crê. Ele vai ali admitir que a fé dele é pequena, que ele tem ali uma fé que não é suficiente para que o milagre aconteça na vida do seu filho, mas ele vai clamar com lágrimas, vai dizer: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus então vai repreender, versículo 25, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E aquele menino ficou curado. Uma outra enfermidade que ali a palavra de Deus nos mostra que nesse caso também era por causa de um espírito maligno. Existem enfermidades naturais. E o que é natural? O natural é por causa do pecado original de Adão. Por causa do pecado original de Adão,
o nosso corpo, ele não é como Deus o criou no princípio. Então ele é um corpo que envelhece, ele é um corpo que se enfraquece, ele é um corpo que está sujeito a enfermidades e a males. Mas no caso deste jovem, vamos voltar lá para João capítulo 9, Jesus não diz que é nenhuma dessas origens. Quando eles questionam o Senhor se é por causa de pecado, Jesus vai responder no versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais. Então não é consequência de pecado. Jesus também não fala que é um espírito de enfermidade. Jesus também não vai fazer qualquer referência a nenhuma outra coisa. Jesus vai apenas dizer, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então aqui os discípulos não têm a resposta que eles esperavam. E nós aqui, se a gente falar que é isso ou que é aquilo, nós vamos estar especulando. Porque nem Jesus fala, nem o texto mostra para nós qual é a origem daquela enfermidade. Jesus apenas diz, mas é assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A gente pode subentender que é o pecado original de Adão. Mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela vai nos mostrar que, mesmo diante de uma enfermidade, que é uma enfermidade de origem, vamos dizer, natural, pecado original de Adão, mesmo diante de uma enfermidade que é consequência de pecado, mesmo diante de uma enfermidade que é consequência de um espírito maligno, o Senhor Jesus sempre tem uma resposta. Jesus não se omitiu e não disse, olha, esse tipo de enfermidade eu não posso curar, ou aquele tipo de enfermidade eu não posso. Não, não. O Senhor Jesus curou a todos. Seja a consequência de pecado, aí ele vai tratar no coração, ele vai tratar na alma. Para os dois, ele foi tratar na questão do pecado. Ele não somente curou o físico, mas ele tratou na questão do pecado. Aqueles que estavam com espíritos malignos, ele expulsou os espíritos malignos. E as pessoas foram curadas. E aqui nós vemos um jovem que tem uma enfermidade que para nós seria uma enfermidade de causa natural, por causa do pecado original de Adão. Mas Jesus também tem a resposta para isso. A palavra de Deus nos diz no versículo 6, e tendo dito isso, cuspiu na terra, com a sua saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego. Irmãos, agora eu pergunto para você, por que Jesus fez isso? Por que Jesus cuspiu na terra? Por que Jesus fez lodo, lambuzou o olho do homem lá, suas pálpebras com lodo, e mandou ele se lavar no tanque de Siloé? Eu não sei se o tanque de Siloé era perto ou era longe. Eu não sei a que distância era o tanque de Siloé. Mas uma coisa eu sei, Jesus poderia ter curado ele, sem nada disso. Jesus poderia ter tocado nos olhos dele, e os olhos se abrissem. Jesus poderia ter apenas declarado uma palavra, e aquele homem seria curado. Mas Jesus não faz nada que nós imaginamos que ele vai fazer. Cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do homem, e manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Por que Jesus fez isso? Eu não sei. O texto não mostra para nós. Mas uma coisa que o texto nos mostra é que aquele homem obedeceu. Diz aqui o versículo 7, no finalzinho, foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Aquele homem também não questiona Jesus. Se tu és o Filho de Deus, tu não precisa lambuzar minha cara para me curar. Se tu és o Filho de Deus, tu não precisa mandar eu ir no tanque me lavar. Ele não questiona. Ele não faz pergunta. Ele não tenta entender nada. Ele simplesmente diz a palavra de Deus, ele obedece. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E o que isso mostra para nós? Que muitas vezes, irmãos, a gente fica querendo entender as coisas. Que a gente fica querendo questionar a Deus. Que a gente fica querendo entender o que Deus vai fazer. Mas por que Deus vai fazer isso? Eu não estou entendendo. A gente não precisa entender. A gente não precisa questionar a Deus. A gente também não pode dar um roteiro para Deus e querer que Deus haja dentro daquilo que a gente imaginou.
Quem não se lembra da história de Naamã? Naamã vai ali, o homem leproso, o general leproso do rei da Síria, e vai até Israel para ser curada, porque a moça escrava que ele levou de Israel disse para ele que lá em Israel havia um profeta que iria curá-lo. Ele vai então ao rei de Israel com uma ordem do rei da Síria: ó, estou te enviando o meu general aí, para que quando ele chegar aí você cure ele. Eles não entendiam nada das coisas espirituais. O rei de Israel rasgou as suas vestes e disse: ó, esse homem está querendo guerra comigo. Estou eu no lugar de Deus para ele mandar o general dele aqui, mandar eu curar o homem. Quem ele pensa que eu sou? O profeta Eliseu fica sabendo e manda um recado para o rei: rei, manda ele vir a mim, para que ele saiba que há profeta em Israel, que há Deus em Israel. Naamã então chega ali, e quando a palavra de Deus diz que ele chega na porta da casa do profeta Eliseu ali, Eliseu não sai, não vai conversar com ele, não recebe, não saúda. Ele é um general, ele está cheio de glórias de guerra, cheio de medalhas, cheio de pompa. Ele vem com uma comitiva, ele não vem sozinho, ele vem trazendo muitas coisas, mas o profeta não sai para falar com ele. Manda apenas um recado pelo seu moço: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Naamã então fica indignado. Diz: como? Como é que é? Eu pensei que quando eu chegasse aqui, o homem de Deus iria sair, iria levantar sua mão ao céu, fazer uma oração, passar sua mão sobre a chaga, e eu ficaria curado. Mas agora ele me mandou tomar 7 banhos no Rio Jordão, nestas águas barrentas. Não são Abana e Farpar, os rios da Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Por que eu tenho que tomar banho aqui? Por que eu não posso tomar banho lá na Síria? E por causa dos seus questionamentos, a palavra de Deus diz que ele fica irado com o profeta. E ele decide ir embora. Sem receber o seu milagre, sem receber a sua cura, sem receber aquilo que ele veio buscar. Enquanto ele está indo embora, então, alguns dos seus servos, os seus criados, se aproximam dele, dizem: meu pai, se o profeta, se o homem de Deus tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais tomar banho, está aí, olha o rio aí. O que custa? Então aquele homem ouve o conselho dos seus servos, dos seus criados, ele desce no Rio Jordão, e eu fico imaginando ali, quem sabe ele mergulhou a primeira vez, saiu, deve ter olhado na pele, nenhum sinal, não mudou nada, não teve nenhuma cicatrização, nada, e assim ele vai sucessivamente, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, só acontece alguma coisa, onde ele obedece e toma o seu 7º banho. Aí a palavra de Deus diz que a carne dele se torna como a carne de um menino, de uma criança. E aí a gente começa a entender, talvez, porque Jesus fez tudo isso. Talvez aquele homem conhecesse a história de Naamã, ou talvez alguém que estivesse ali entre os seus discípulos, ou entre as pessoas que estavam ali, talvez como Naamã, eles estivessem imaginando um roteiro. Olha, Jesus vai chegar agora, e Jesus vai orar, vai levantar a mão no céu, vai colocar a mão sobre os olhos do cego, e o milagre vai acontecer. Quem sabe outros estivessem pensando: não, Jesus vai liberar uma palavra e aquele homem vai ser curado. Mas Jesus não faz nada do que as pessoas estão imaginando. Pelo contrário, ele faz algo totalmente inesperado. Algo talvez que até algumas pessoas tenham olhado e ficado com repugnância. Cuspiu, fez lodo, passou na cara do homem. Credo, coisa nojenta. E sabe, as pessoas imaginaram: não, mas não é coisa de se fazer. Mas Jesus faz. Porque Jesus não tem que cumprir aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino. Jesus não tem que fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. Deus vai fazer aquilo que Ele vai fazer. Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor. Aleluia! Porque Ele não está limitado na nossa mente, no nosso pensamento. E o que a palavra de Deus nos mostra é um homem que simplesmente obedece. E essa é a lição para nós. Nós temos que simplesmente obedecer. Simplesmente obedecer. Foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Quando você obedece a Deus, você vai viver os milagres que Deus tem. Eu coloquei aqui, afinal, o que nós podemos aprender aqui. E o Senhor me deu 3 lições que nós podemos aprender com esse texto. E a primeira lição é
que nem toda enfermidade é como a gente imagina. Nem toda enfermidade é de causa natural. Nem toda enfermidade é consequência de pecado. Nem toda enfermidade é causada por um espírito maligno. Cada caso é um caso. E a gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Para que a gente, como o Senhor Jesus, pedir discernimento para o Senhor. Para que a gente possa, se for algum problema, que a gente vai orar por alguma pessoa, para que Deus nos dê sabedoria, para ir na causa daquele problema. Se for conosco, a gente tem que orar para Deus e perguntar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Será que, Senhor, eu cometi algum pecado, houve alguma falha em mim, eu transgredi de alguma maneira e por causa do meu pecado está acontecendo isso comigo? Ou quem sabe você tem que dizer, Senhor, será que eu abri alguma porta para o inimigo? A gente sabe, eu creio, irmãos, que crente não fica endemoniado. Mas eu creio que existem setas de enfermidades. Será que eu abri alguma porta? Será que eu dei alguma brecha para o inimigo? E a gente tem que orar. Ou, Senhor, isso aqui é natural, é por causa do pecado original de Adão? O que está acontecendo, Senhor? Nem toda enfermidade é igual a outra enfermidade. A primeira lição. A segunda lição, que Deus não está preso em métodos. Os homens criam métodos, faz tudo igualzinho, né? E quantas vezes a gente vê pessoas na igreja que querem criar métodos, querem colocar Deus dentro de uma caixinha e, Deus só faz assim, Deus só age assim, Deus é assim, porque ele imagina que Deus é daquele jeito. Deus, ele não está preso nos métodos, Deus é maior, amém? Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos entender isso, que há uma soberania em Deus. E Deus é criativo. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para as coisas criadas, nós vamos ver que Deus é criativo. Irmão, passarinho é tudo igual. Em tamanho, não é. Em cor, não é. Em habitat, não é. Em canto, não é. Nada é igual, irmão. Deus faz tudo diferente. Se você for pegar as flores, tudo que Deus faz é sempre algo diferente do outro. E quando Deus vai agir também, não fica querendo colocar Deus numa caixinha. Deus vai mandar alguém, vai levantar a mão, vai orar por mim, ou Deus vai fazer isso, ou Deus... Não! Não limite. Porque às vezes você vai perder a bênção, como Naamã ficou todo bravo, indignado. Não, eu pensei que Deus ia fazer assim, eu pensei que o profeta ia fazer aquilo, quase que ele perde a bênção. Quem sabe a gente não está perdendo bênção, porque a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha, porque a gente quer limitar Deus, quer que Deus faça exatamente aquilo que a gente imaginou. Deus não vai fazer, irmão, porque Deus não é nosso servo, é nós que somos servos dele. Ele é todo poderoso, ele é soberano, ele faz do jeito que ele quer, ele faz na hora que ele quer, irmãos, e ele faz da maneira que ele quer. A terceira lição e a última lição, a obediência nos possibilita viver milagres. A obediência nos possibilita viver milagres. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós cremos, e nós temos que crer no Senhor como uma criança crê num adulto, no seu pai. Criança pequenininha, ela não questiona, ela simplesmente, ela vai acreditar naquilo que está sendo declarado para ela. Que nós sejamos assim, que nós tenhamos este coração. Jesus diz que nós temos que nos tornarmos como crianças, na pureza, na simplicidade. Criança tem um coração puro. Você disser para ele, quantos pais não enganam os seus filhos? Olha, o coelhinho trouxe esse ovinho para você, e a criança acredita. Olha, o Papai Noel deixou esse presente para você, e a criança acredita. É uma mentira. Mas ela está acreditando no quê? No pai, na mãe, que está ali muitas vezes enganando, né? Tem pessoa que até chega na época de Páscoa, vai lá, põe umas pegadinhas de coelho lá, olha, o coelhinho passou por aqui, a criança, coitada, acredita numa mentira. Olha, põe a meia lá, não sei, pendurada, lá que o Papai Noel vai deixar lá o presente, e a criança acredita, por causa da pureza, da simplicidade do coração dela. Então nós temos que ser puros como crianças. Olhar para a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus, não questionar a palavra de Deus.
Não querer colocar defeito na palavra de Deus. Quantas pessoas querem colocar defeito na palavra de Deus? Eu fico triste, irmão, de ver que hoje muitas pessoas se levantam hoje. A Bíblia, você entendeu errado, você aprendeu errado, isso está mal traduzido. Irmão, que falta de temor de Deus. Isso é um desserviço que essas pessoas fazem. Eu fico indignado com isso. Olha o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nós temos aqui em língua portuguesa, foi traduzido por João Ferreira de Almeida, foi o trabalho da vida de João Ferreira de Almeida, um português, que foi para a Holanda. Da Holanda ele foi enviado para onde é a Malásia, viveu lá pregando o Evangelho, e a obra da vida dele foi traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. Traduziu o Novo Testamento inteiro e depois começou a traduzir o Antigo Testamento e morreu um pouquinho antes de concluir a sua obra. Ele não viu a sua obra concluída. Traduziu até o final do livro do profeta Ezequiel. Depois um outro missionário holandês que tinha aprendido português terminou o resto. Se você for pegar a história da igreja de língua portuguesa até hoje, quantas vidas foram salvas? Através da obra de João Ferreira de Almeida. Agora chega um pessoal aí que não contribuiu nada para o Evangelho. Muitas vezes não tem nem compromisso com a igreja. Muitas vezes não tem nem compromisso com o reino de Deus. E fala, está mal traduzido. Isso aqui está errado. E fica, em vez de abençoar o povo e aumentar a fé do povo, fica prestando serviço para o diabo, jogando dúvida no coração do povo. Quem joga dúvida no coração do povo, quem desmerece a palavra de Deus, está trabalhando para o diabo, está trabalhando para o inferno, não está trabalhando para o reino, não. Então, que nós sejamos como crianças, amém? Esta palavra de Deus chegou até nós porque Deus é soberano e Deus fez com que chegasse até nós. Se Deus usou João Ferreira de Almeida para traduzir para nós, porque Deus tinha um propósito na vida de João Ferreira de Almeida. Não foi na vida do Sérgio, do Paulo, do Manuel, que hoje estão aí querendo só like, só aparecer. Deus usou um homem simples, uma fé tremenda, que gastou a sua vida para fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E quantas almas em língua portuguesa são abençoadas pela vida de João Ferreira de Almeida. Então que sejamos como crianças, que sejamos simples e olhemos para a palavra de Deus, amemos a palavra de Deus. Que não fiquemos lendo a palavra de Deus para ficar procurando defeito. Jesus falou, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quantas pessoas, mas a Bíblia aqui, não sei o que, não concordo, não aceito. Apocalipse lá no final, a palavra de Deus diz que quem tirar alguma coisa desse livro, a sua parte será tirada lá dos céus, da árvore da vida. Quem acrescentar alguma coisa nesse livro, vão ser acrescentados sobre a vida dele as pragas descritas neste livro. Então que a gente tenha temor e reverência. O homem não questionou, foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? É a simplicidade da obediência, é a simplicidade da submissão, é a simplicidade de um coração como o coração de uma criança que agrada a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer.